Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Somos seguidores de Jesus. Queremos em cada dia percorrer os seus caminhos. Hoje o Evangelho vai-nos apresentar Jesus a entrar em terras de Cafarnaum. Jesus era um itinerante que ia anunciando a palavra do reino e ia dando sinais da sua divindade e como ele era o Salvador da humanidade. Aqui estamos nós também para sermos salvos, para sermos curados, para sermos alimentados por esta palavra que Ele nos vai dirigir. Vamos, ao início desta celebração, abrir o nosso coração ao Espírito que cria entre nós e o Pai, por Jesus, uma relação forte de amizade. Também celebramos esta Eucaristia sob o olhar terno e materno da Virgem Mãe de Jesus. A Virgem Maria sempre nos ensina a celebrar verdadeiramente os sacramentos que seu Filho Jesus nos deixou. Para celebrarmos santamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o Espírito Santo conhece todas as coisas, até que há
até o que há de mais profundo em Deus. Na verdade, quem sabe o que há no homem, senão o espírito humano que nele se encontra? Assim, também ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Para falarmos desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a linguagem que o Espírito de Deus nos ensina, exprimindo em termos espirituais as realidades espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura para ele. Não pode entendê-las, porque só podem ser julgadas com critério espiritual. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, enquanto ele próprio não é julgado por ninguém. Na verdade, quem conheceu o pensamento do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor.
Senhor ampara os que vacilam e levanta todos os oprimidos. Todos os vossos caminhos, Senhor, são amor e verdade. São amor e verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque falava com autoridade. Encontrava-se então na sinagoga um homem que tinha um espírito de demónio impuro, que bradou com voz forte: "Ah, que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Disse-lhe Jesus em tom severo: "Cala-te e sai desse homem." O demónio, depois de o ter arremessado para o meio dos presentes, saiu dele sem lhe fazer mal nenhum. Todos se encheram de assombro e diziam entre si: "Que palavra é esta? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem." E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares da região. Palavra da salvação. Jesus anuncia o reino, anuncia uma nova forma de estar diante de Deus e uns dos outros, com palavras e com gestos. E no Evangelho de hoje isto aparece bem evidente. Jesus desce a Cafarnaum e começa por pregar nas sinagogas, começa por pregar nas praças. Todos se maravilham com a sua doutrina, porque ele fala com autoridade. As suas palavras estão cheias do Espírito de Deus.
daquele Espírito que, dizia São Paulo, conhece todas as coisas, até o que há mais de profundo em Deus e em nós. A palavra de Jesus é uma palavra que nos lê, diz aquilo que nós somos, porque nos lê em profundidade. Por isso, quando escutamos a palavra, nós revemo-nos nesta palavra e reconhecemos que Jesus tem uma palavra diferente. Por isso aqui estamos, um grande número de pessoas, para o escutarmos, porque sabemos distinguir entre o que são as palavras do mundo e o que são as palavras de Deus. E as palavras de Jesus são palavras divinas, são palavras cheias de Espírito e verdade. E por isso nós, depois de escutarmos o Evangelho, bem poderíamos dizer, como aqueles que assistiram a este milagre, a este sinal, na sinagoga de Cafarnaum: que palavra é esta? Ordena com autoridade, fala com poder aos espíritos impuros e eles saem. Ou seja, a palavra de Jesus é eficaz. Faz aquilo que diz. Há uma coerência entre a palavra de Jesus e as obras que ela opera na nossa vida, na vida do mundo. Portanto, está aqui presente a palavra e está aqui presente também este gesto forte de Jesus diante deste espírito impuro, deste homem que estava na sinagoga, dominada por um espírito impuro. Seja de que natureza for, esta impureza, este poder do mal, era uma realidade que atrofiava, que limitava, que escravizava este homem. E por isso, ao ver que Jesus se aproxima, ele toma a palavra e diz: que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré? Como que dizer, entre mim, que sou o espírito do mal, e tu, há um grande abismo. Por isso, há aqui uma distância imensa entre este espírito dominado pelo mal e o espírito de Jesus. E por isso ele pergunta: que tens a ver conosco? Vieste para nos destruir? Porque quando chega Jesus, com o seu poder salvador, ele faz desaparecer o espírito do mal. Por isso o demónio sabe que na presença de Jesus ele será destruído. E esta é desde já uma conclusão que nós precisamos tomar para a nossa vida. Às vezes deixamos-nos dominar por medos, às vezes até pensamos que pessoas e que superstições nos possam fazer mal. Ora, isso não faz sentido nenhum. Se nós somos homens e mulheres de fé, acreditamos muito mais no poder de Jesus, que esse sim expulsa todo o espírito do mal. E se nós estamos com Jesus, unidos a Jesus, não temos que ter medo de nada. Este espírito impuro diz: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Reparai, é capaz de confessar e dizer quem é realmente Jesus. Ele é o Santo de Deus, é o Filho de Deus, é o verdadeiro Deus. Mas há aqui uma diferença substancial entre quem confessa Jesus, não apenas com as palavras, mas com o coração. Porque este espírito impuro sabe dizer com a boca quem é Jesus, mas na verdade ele faz as obras da noite, as obras da maldade, da escravidão. Ele quer mal aos filhos de Deus que Jesus vem resgatar. E por isso, atenção, porque também nós podemos ser destes, podemos ser daqueles que confessamos facilmente quem é Jesus com a boca, mas depois o nosso coração e as nossas obras podem estar longe desta confissão que se requer que se realize em concreto. E então Jesus toma aqui a sua autoridade, autoridade em palavras e autoridade em gestos. Cala-te e sai desse homem. E então este espírito do mal saiu sem lhe fazer mal nenhum. Ou seja, Jesus
tem poder sobre todo o espírito do mal. Por isso, se acreditamos em Jesus, de que é que vamos ter medo? De que é que temos medo? O que é que nos pode fazer mal? Também nós podemos recordar muitas vezes esta palavra de Jesus e repeti-la para que espante de nós tudo aquilo que às vezes nos assusta, nos incomoda, nos perturba, retira a paz pessoal, a paz do coração, retira a paz às nossas famílias, aos casais, e é preciso dizer, em nome de Jesus, eu quero que saias de mim, te afastes de mim, tudo aquilo que me causa perturbação, tudo aquilo que me inquieta. Para quê? Para caminhar na presença de Jesus, para realizar as suas obras, para proclamar a sua palavra, que é sempre uma palavra de vida, de alegria, de paz e de esperança. Nós, se estivermos possuídos pelo Espírito de Deus, sabemos bem distinguir onde está o Espírito de Deus e onde está o espírito do mal. Se formos homens e mulheres de oração, ouvintes da palavra, familiarizados com a palavra, saberemos sempre distinguir e então saberemos pôr-nos do lado do Espírito de Jesus, do Espírito do bem, de tudo aquilo que são sinais e palavras da sua presença na nossa vida e da vida daqueles que nos rodeiam. Por isso, ao escutarmos esta palavra, só podemos pedir que nós prestemos mais atenção às palavras de Jesus e aos seus gestos, e que também reconheçamos nos nossos gestos e nas nossas palavras quando nós estamos a ser seguidores de Jesus ou estamos porventura já a ser incomodados, perturbados ou pior ainda, dominados pelo espírito do mal. Mas nós que vimos a Eucaristia e escutamos esta palavra, que recebemos o corpo de Jesus, saímos daqui mais fortes. Unidos a Jesus, nada nos mete medo, porque a sua palavra em nós, a sua graça, o seu amor, são tudo. De seguida vamos testemunhar a renovação das promessas matrimoniais de 3 casais, um que faz bodas de ouro e 2 bodas de prata. Esta fidelidade aos compromissos de matrimónio, assim como a fidelidade de todos vós que aqui estáis, porventura muitos que também, além da fidelidade ao batismo, também vivem o matrimónio. Eu, como sacerdote, quando alguém é fiel à sua vocação, significa que Deus está nele, que a palavra de Jesus, que a oração, que o amor à Virgem Maria estão nas suas vidas e por isso nós damos um sim ao Senhor, não pelas nossas forças, mas pela graça de Deus que está em nós. E é essa graça de Deus que nós agora vamos testemunhar e também alegrar-nos com a renovação que vão fazer destas promessas. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do vosso matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. As alianças tendes. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos,
para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Fazem agora a entrega. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, a cidade de Cafarnaum abriu as portas a Jesus e todos ficaram maravilhados com aquilo que ele disse. Em Jesus tudo é verdade e retidão, porque Deus está com ele. Peçamos-lhe com fé. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que na Diocese nosso de Leiria Fátima haja pessoas cheias de Deus, capazes de falar como Jesus fazia, sempre que ensinava, e particularmente como fez em Cafarnaum. Oremos, irmãos. Para que a fama de Jesus se espalhe de novo por toda a parte, como aconteceu outrora nas aldeias da Galileia, e muitos jovens possam escutá-lo e maravilhar-se com ele, oremos, irmãos. Para que o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, e ensina os homens a aproximar-se cada vez mais de Jesus e a exprimirem aquilo que pensam com as palavras que ele usou, oremos, irmãos. Para que aqueles que se sentem fracos e indecisos perante o mal encontrem na oração e na palavra de Deus escutada na liturgia a força para o evitar ou para o combater e vencer, oremos, irmãos. Para que nossa comunidade, conduzida pelo Espírito, conheça sempre melhor o mistério do Filho de Deus e a grandeza da vocação cristã a qual nos chamou, oremos, irmãos. Jesus de Nazaré, que atendestes os habitantes de Cafarnaum, livrai este mundo das insídias do demónio e não deixeis que ele faça mal aos fracos e humildes. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o género humano e por vossa bondade o renovastes. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e todos os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, dizendo com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade,
em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de Nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Porque acreditamos na força da oração, vamos rezar confiantes ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
reclamam a vossa justiça. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Apareceu entre nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.